Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de vibe coding. E não é do meu vibe coding, é de outro, tá? Vamos lá? Vamos lá? E aí você deve estar se pensando aí, por que que eu quero falar disso, né? Isso aí, eu comecei a perceber. Eu comecei não, eu comecei a ver uma conversa lá, somente com o Lucas me marcou num tweet. E aí quando eu fui ler, eu vi, nossa, que maravilha, né? Era domingo à noite, se eu não me engano, era domingo à noite, agora não. Se era, ou era domingo à tarde ou era domingo à noite, agora eu não lembro, né? Mas eu vi um tweet de que era um quê? Era o Gergerly Oros, né? Que ele tava falando sobre um cara que tem uma startup de 100 milhões aproximadamente 8 mil dólares por mês, né? Peraí, assim, que ele gasta 8 mil dólares por mês com ferramentas de IA. E ele instalou uma ferramenta chamada Replit para fazer alterações de código automaticamente. Então, assim, pelo que estou imaginando aqui, ele evoluiu a aplicação usando esse Replit aí, né? E, cara, deu tudo errado ali. Tipo, ele fez um diário. Só que o legal é que ele fez um diário. Ele aí tem lá o dia Vibe Coding dia 9. Ele falando que o dia 8 foi super ativo e que, assim, o agente simplesmente apagou todo o banco de dados, né? E aí, cara, isso aí se pode discutir um monte de coisa, mas o que é legal, que eu achei interessante, é você ler as threads do cara. Isso, assim, pra quem não tem o Twitter mais que nem eu, né? É legal que tá numa ferramenta lá que dá pra você ler. Que, assim, é muito interessante porque tudo aquilo que eu já falava aconteceu com o cara, né? A questão do débito técnico, assim, a débito técnico cresce muito. Por quê? Porque a IA não tá preocupada com complexidade, cara. A IA não tá preocupada com nada, né? Uma coisa que eu falei muito tempo atrás, que assim, a questão de você ter uma IA, você confiar cegamente numa IA, é uma questão antropológica, filosófica até assim. Você acreditar que uma IA como aquela consegue ter um potencial supra-humano é uma bobice, né? Assim, tipo, é uma infantilidade matemática, né? Eu diria assim que é uma infantilidade estatística, né? Tipo, você achar que vai ser superior é uma imaturidade, uma infantilidade estatística, né? Porque assim, a IA nada mais é do que um mero. Eu gosto muito da forma como o. Agora eu esqueci o nome dele, Marcelo alguma coisa, Marcelo Costa, não, não. Marcelo alguma coisa, que ele é um jornalista, né? Que já foi pra Folha, que ele fala da IA, ele fala que é o jogador de Lero Lero, né? Que é basicamente isso mesmo. A IA é um jogador de Lero Lero. Ó. Você pede pra ela falar uma coisa, você fala que ela tá errada, ela vai pro outro posto. Ela vai sempre tentando te auxiliar. Então, tem que ter muito cuidado. E a confiança na IA é uma burrice, cara. Porque é uma burrice por quê? Porque a IA não tem informação, né? A IA é um LLM, é um Large Language Model, é um modelo de linguagem, não é um modelo de conhecimento, né? Ela não está modelando conhecimento, ela está modelando a linguagem, né? Então ela vai te falar de uma forma mais que vai parecer para você que está correta, mas assim, tudo aquilo é o token mais provável do token mais provável, né? E aí, assim, mas voltando aqui à questão de engenharia de software, né? Engenharia de software, né? Assim, o que aconteceu ali, né? O cara deu permissões totais para IA para fazer alterações no ambiente de produção, né? Era uma imaturidade até que eu até fiz um tweet lá, que isso é falta de burocracia, né? E algumas pessoas com talvez um viés mais liberal, né? Liberal no sentido americano, assim, né? Vieram falar pra mim que não é questão de burocracia. Foi assim, tipo, cara, se quando você tem uma empresa, né, a primeira coisa que você faz é definir papéis, né? Fala assim, ó, você é tal coisa, você é tal coisa, você é tal coisa. E, por exemplo, um papel que era bem claro no passado era o dev e a operação, né? O dev muitas vezes não mexia na operação, tinha alguém que dava suporte à operação, não sei o quê. Depois esses papéis se misturaram, né? Só que tinha uma questão, quem vai ter acesso ao banco de dados e como vai ser acesso ao banco de dados? De produção. Tipo, não é qualquer pessoa que pode ir lá e mexer no banco de dados de produção. Se você tiver uma empresa isso, você tem uma empresa caótica, né? E tem algumas pessoas que promovem isso, por quê? Porque eles vivem num contexto super privilegiado, né? Um contexto onde todo dev é um cara super experiente, que passou por um processo seletivo rigorosíssimo. A maioria das empresas não tem isso. A maioria das empresas. E aí você pega assim. A maioria das empresas não, mas minha empresa é diferente. Eu estou contratando uma IA. Cara, o dev, a IA, né? Se você for pela lógica da LLM, que a IA é treinada com modelos de código que estão na internet, né?
a IA é o dev médio dos dev médio. Tipo, é você pegar ali, escolhe aleatoriamente, tira todos os devs que você conhece que são foda, e você escolhe aleatoriamente um dev na internet, aí assim, aquele dev ali é melhor do que a IA. É melhor do que a IA, porque assim, ela é o dev médio do dev médio, ela não é nenhum super inteligente, não, não. Assim, é um medíocre de uma empresa. A IA no máximo é isso, né? E assim, isso pensando do ponto de vista pelo que a IA é, né? É o treinamento que ela tem, né? Ela tem o quê? Pega o código do GitHub, os códigos abertos, joga nela e sei lá, processa. E aí, se você já minerou algum código no GitHub, se você já fez alguma... Eu faço muito pesquisa no GitHub. Uma das formas que eu tenho para entender os frameworks, ou como eles são usados, é procurar no GitHub como eles são usados. Cara, e é muito lixo, né? Assim, você vai ter que procurar lá, sei lá, 500 fork do Kafka, né? No meu caso, eu quero procurar uma API lá. Eu vou usar 500, eu vou procurar 500 fork do Kafka, né? E aí depois eu vou achar 10 vezes que o cara subiu uma aplicação assim, 10 pessoas que subiram uma aplicação de demo que tá no curso que feito 7 anos atrás, né? E não tá, provavelmente não vai funcionar mais, né? E que nunca funcionou, tipo, era uma aplicação de curso, né? Outra coisa que você vai ter, né? Você vai ter ali também um monte de aplicação que não funciona, né? Ou aplicações mal feitas, né? Ou aplicações de pessoas que não leram a documentação, né? Isso provavelmente está competindo com a documentação da ferramenta, que muitas são desatualizadas, né? Eu já fiz no meu vídeo, acho que o vídeo mais visto, né? Com certeza o vídeo mais visto, né? Que é sobre o Kafka. Eu falo sobre os casos de uso do Kafka. Os casos de uso do Kafka tá desatualizado no site do Kafka. Se você for pegar, se você for no site do Kafka, na documentação, os casos de uso do Kafka estão desatualizados. Estão lá desde 2017. Ninguém atualizou até hoje, né? E tem até coisas assim, tipo, usar o Spark Stream enquanto o Kafka já tem o próprio mecanismo de Kafka, né? Desculpa, o Kafka já tem o próximo mecanismo de data stream, né? Então, confiar cegamente em Vibe Code é uma idiotice, assim, né? E eu gostei muito de um outro tweet, né? Que aí, tá, eu vou deixar esses dois tweets aqui na descrição, tá, galera? Quem quiser ver, né? Da Sarah J. Young, eu não sei quem que é essa pessoa, né? Ela tem um sobrenome meio oriental ali, mas eu não sei quem que é. Eu vou até procurar aqui. A editora da The Verge, né? Gostei muito, assim, eu até traduzi, eu repliquei traduzindo, né? Assim, nem todos na sociedade pareciam ter feito a filosofia 101, né? E pra quem não sabe, quando você tem 101 é a disciplina básica de faculdade, né? Mas, na minha opinião, nosso discurso sobre IA, mas, na minha opinião, nosso discurso sobre IA sugere que ela provavelmente deveria ter sido obrigatória nas classes da elite, né? Por quê? Porque, cara, assim, nas classes da elite tem assim, essas pessoas que estão loucas pro IA para substituir o humano, faltou uma disciplina básica ali de filosofia, de tentar entender qual que é a natureza do ser humano, qual que é a natureza da IA e por que a IA nunca vai substituir o ser humano, né? A IA, nossa, mas pode substituir o ser humano? Pode, cara, mas assim, com esse modelo não vai. Com esse modelo não vai, né? Eu acho que para você conseguir ter uma IA que substitui o ser humano, você tem que primeiro entender o funcionamento do cérebro humano. E assim, já sabe que o funcionamento do cérebro humano não é esse que a IA tem. Esse é o funcionamento. O cérebro humano não é uma grande regressão linear. Não funciona assim, né? Eu não vou entrar nisso a fundo, né? Mas eu queria voltar um pouquinho aqui sobre as questões técnicas de usar IA, né? Que a gente viu ali, né? Que é o primeiro crescimento do débito técnico, né? A complexidade do software. E aí eu pego um cafezinho meu aqui, eu cito ele, se não viu, vejam. Eu acho que agora é o segundo cafezinho mais visto, né? Que eu já fiz outro que passou ele, né? Que é o dev estratégico, o dev técnico, né? O dev tático, o dev estratégico. O dev tático é aquele que insere funcionalidades o tempo todo sem se preocupar com a qualidade do código, aquilo que vai crescendo. E o que acontece, né?
com o tempo, a complexidade do código cresce tanto que para você adicionar novas funcionalidades fica muito caro. E é aquele momento de que o pessoal chega, precisa reescrever a aplicação. Não precisa. Você tem que só diminuir a complexidade. Por quê? Se você continuar como dev tático, você vai reescrever a aplicação e em pouco tempo ela vai chegar no mesmo nível de complexidade, né? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que parar, reescrever aquilo para deixar simplificar as regras de negócio, né? Simplificar as regras de negócio ou simplificar mesmo a lógica, né? Tipo, chegar, botar um pouco de ordem ali no código, para quê? Que o código fique fácil de ter manutenção. Então, assim, na IA não está preocupado em eu quero fazer a manutenção desse código, eu quero deixar esse código mais limpo, né? E outra coisa que eu vi naquela thread lá do dev, né? Pegar até que o nome do cara, né? Foi o Gergely Oroz que publicou, mas era um tal de Jason, e aí tem o nome da aplicação dele, né? O sastr.ia, Lemkin, né? E aí tem uma hora lá no post que o Jason fala assim, o Replit tá mentindo pra mim. Cara, isso aí é o mais básico, assim, ele tava lendo isso, aí eu voltei pro Blue Sky e eu vi o tweet dessa Sarah Young, né, sobre filosofia. Isso é o mais básico pra mim, porque IA não mente. A IA não mente, assim. A IA não mente porque a IA não diz verdade. Isso é o básico, né? Assim, é uma coisa assim, a IA tá mentindo pra mim. Você tá colocando o quê? Você tá antropomorfizando, sei lá, você é tornando aquela IA humana, né? Quando você fala com antropomorfismo, né? Então talvez seja antropomorfizando da palavra, né? Você faz o quê? Você imputa características humanas numa coisa inumana, né? Então, por exemplo, quando a gente pega lá os deuses, tipo, egípcios, que eles tratavam o jacaré como humano, tipo, eles traziam aquilo como uma... Eles davam característica humana ao jacaré, ao jacaré, assim, eles davam características animais, não sei, né? Tipo, mas eu via muito isso como era uma religião, sei lá, acho que eu me perdi aqui, né? Mas assim, eu já vi muitas vezes essa discussão, você antropomorfizar as coisas, você, por exemplo, na fábula você antropomorfiza os animais, você cria uma história com animais com características humanas, né? E isso, o animal não é humano, o animal não pensa que nem você, né? O animal tem outras racionalidades ali dentro dele, né? Mas a IA, ela tem uma racionalidade dentro dela, que é a racionalidade do tipo da LLM. É o Large Language Model. Você tem que entender isso. A IA nada mais é do que um Large Language Model. E aí, o que é o model? O model é o modelo, né? Então, o largo é um grande modelo de linguagem, né? E aí, o que ele faz? Ele dá o token mais provável para aquilo que você pede. E ela consegue codificar as coisas, ela consegue ter raciocínio? Não, ela não consegue ter raciocínio. Ela não faz raciocínio. Você pode até emular um raciocínio nela, como ele é feito. Isso eu já vi até no curso, quem tá vendo a minha playlist vai perceber que, não sei se eu já soltei o vídeo ou não, que eu falo isso, né? Eu olho lá no curso, o que ele faz? Ele faz um loop, né? Que ele meio que gera ele gera um código, ele aplica aquele código, e aí depois ele faz um loop para corrigir aquele código, né? Que é mais ou menos assim, né? Ele tenta corrigir o código do ponto de vista de que, tipo, tem que compilar. Compilou e tá ok, né? E aí, cara, qual que é o erro disso? O erro disso é que, cara, não tá implementado ali. Ele não sabe se está implementado, né? E aí quem viu meus vídeos lá, eu peço para ele criar lá um dialogue de criação de ticket. Ele não consegue criar. Ele não consegue nem fazer o botão funcionar. Ele não consegue nem perceber que, tipo, os campos que ele está validando não estão na tela. Por quê? Porque ela não tem uma racionalidade. Ela não consegue fazer preposições lógicas e aplicar elas e validar. E a gente faz isso o tempo todo. A gente cria preposições lógicas. Olha, por exemplo, uma preposição lógica que é feito... E ela é internalizada até alguns processos, né? Caso você não saiba ali, tipo, por exemplo, quando eu fui estudar Agile, na primeira vez que a gente aplicou Agile, né? Eu lembro que minha chefe chamou a gente e falou assim, olha, a gente tem que ter uma discussão do que é o conceito de pronto, porque a gente vai mudar de uma coisa que a gente está uma fase de 3 meses de desenvolvimento, com fase de teste, não sei o quê, para um negócio que a gente não vai ter fase de teste, que a gente vai simplesmente terminar a teste e dizer que está pronto, né? Então a gente tem que discutir o modelo de pronto. E o que é o modelo de pronto? E aí a gente definiu alguns tickets. Aí botou isso aí como um to-do. Todo ticket tinha esse to-do. Ó, eu tenho que ticar aqui. Tem documentação? Tem.
Tem testes? Tem não sei o que? Tem. Tipo, e aí você tem um modelo de pronto, né? E aí, interessante que hoje em dia ainda eu vejo isso, né? Toda vez que eu tenho reuniões com arquitetura, né? Toda vez que eu pego um ticket, eu vou com a arquitetura, converso com eles aí eu e o arquiteto, a gente estabelece alguns tiquezinhos lá, né? Alguns checkbox. E aí, toda vez que eu vou terminar a minha atividade, eu chego lá e vou olhar assim, ó, faz isso. Por exemplo, a atividade que eu tô, ela requer um nível de login lá. Então, assim, ele fala assim, como dá erro, tal. Tem que dar um nível de log e tal. Tem que dar... E eu leio aquilo ali e vou ticando aquilo ali. Por quê? Ele só vai considerar aquela atividade pronta quando cumprir todos aqueles requisitos, né? E a IA não faz isso, cara. A IA, ela só vê o que você quer e ela entrega. Ela vê o que você quer e ela entrega. E isso, eu busco uma outra thread que eu vi semana passada no Twitter, né? Que assim, aí, quando você usa IA, aparenta ser que você tem mais velocidade, mas não tem. Né? Você acaba sendo 20% mais lento. Por quê? Porque você acaba lendo mais código e tendo que mudar esse código, que foi um código que você não gerou. Então seria mais rápido você gerar esse código do que você ficar usando IA. Né? E esse é o grande problema, porque o que ela tira de você? Ela tira de você a inércia inicial, que é uma inércia que pode ser custosa, no ponto de tipo, aparenta que você não está fazendo nada. Mas depois ela te coloca num lamaçal com muito complicado. Que você demora muito para sair e quando você saiu mais lento. Então, usar IA não tem ganho nenhum, tá, galera? Assim, vendo por essa perspectiva aí, desses 3 questões que eu falei, né? Eu vou procurar o link de botar esses 3 esses 3 comentários aqui, esses 3 links no comentário, né? Que assim, tem a experiência desse cara aqui, que é uma unicórnio. Eu já falei sobre o conceito de unicórnio. Eu falei sobre o conceito, eu falei assim, cara, isso aí vai ser uma grande roubada, né? Quem tentar isso vai dar com os burros na água. E provavelmente esse cara perdeu a empresa dele, porque ele apagou tudo de produção, né? Não sei se perdeu a empresa, porque deve ter grandes investidores, tem pessoas por trás, né? Então, assim, esses caras que têm essas grandes empresas, eles sempre têm uns amigos que patrocinam ele. Nunca pense que é uma coisa, tipo, meritocrática, né? Por exemplo, o seu Elon Musk, ele tem 2 grandes amigos de faculdade atrás dele, né? Não é aquela coisa meritocrática que a gente imagina, né? Ele tá ali, se ele errar, os caras vão chegar pra ele e vão, cara, pô, na próxima vamos melhorar, né? Que são pessoas que estão escondidas ali de trás, mas até dividiram um quarto com ele na faculdade, né? Mas é isso, pessoal. Isso é a minha opinião sobre A, né? Não é uma opinião tirada de orifícios, né? Uma opinião de uso e de conhecimento, né? Tipo, de saber o que é um LNME, né? Saber como ele funciona, né? Agora, assim, não, mas tal aplicação tá usando de forma diferente. Tá bom, tudo bem. Você vai o quê? Você vai botar ela num algoritmo de geração de código que vai só dar mais camadas ali, que vai como falou assim, né? Vai cortar mais árvores para gerar a mesma coisa. Então é isso, pessoal. IA é gerador de Lero. Se você acredita que IA vai perder os empregos, não vai. O que vai acontecer é que em poucos anos a gente vai ter um grande débito técnico para ter pessoas que sabem de design de código, sabem entender códigos complexos, né? E aí vão saber lidar com esse nível de complexidade que a IA está gerando, né? A IA está gerando grande débito técnico. A grande débito técnico vai ter que lidar daqui a alguns anos, quando essa loucura da elite americana, né? E eu digo que é a loucura da elite americana, porque a gente não está vendo isso. Tipo, você não vê nenhum chinês aí falando. Aliás, você não vê nenhum chinês de software famoso, né? Talvez tenha, mas a gente, do ponto de vista mais americano, a gente só conhece os americanos, né? Você não vê ninguém fora dos Estados Unidos ali tendo esse sonho utópico aí de unicórnio, né? Então é isso aí, pessoal. Curtiu, não curtiu? Dá o like, comenta, né? Eu tava até vendo uma live ontem do cara do xadrez verbal no Pirula, e aí se você comenta aí, ele fala assim, a palavra do engajamento, né? Então, qual que é a palavra do engajamento? Comenta polenta aí, se você viu até o final, e a gente vai saber. Valeu, pessoal, muito obrigado e bom dia para vocês.